Você sabia que a primeira metade desse ano foi a pior metade do ano do mercado de ações global dos últimos 50 anos? Meu nome é Sancler Leal, eu sou analista CNPI e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo Trader. Apenas no mês de setembro, o Dow Jones perdeu cerca de 9%, o que já é uma loucura, porque o mercado de ações americano deveria entregar em torno de 9% ao ano de rendimentos, em média, e ele acabou de perder um ano inteiro de ganhos em apenas um mês. E por incrível que pareça, não é a história mais louca. A maior história é que os investidores estão aterrorizados com os bancos. Deixa eu te explicar. O Fed começou a aumentar as taxas de juros, o que é chamado de taxa de fundos federais. E a preocupação é que algum desses bancos está prestes a quebrar. E os rumores é que a bola da vez são o Deutsche Bank e o Credit Suisse, que eles estão à beira de um colapso e que seus preços de ações estão realmente começando a refletir que eles estão em perigo. E a razão a qual isso é um grande problema, não apenas para os Estados Unidos, mas para o mundo todo, é porque ambos bancos recebem um papel que é chamado de instituições financeiras sistematicamente importantes. O que é uma maneira chique de dizer que esses bancos são grandes demais para quebrar, e é por isso que as pessoas estão fazendo a comparação entre o que aconteceu entre essas duas instituições e o que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008. As pessoas estão especulando que agora é mais ou menos o que está acontecendo nos bastidores. Mais uma vez, o CEO do Credit Suisse disse recentemente que eles estavam em um momento crítico, que estão planejando se reestruturar. O que é um pouco estranho, porque se você perguntar a um amigo como estão as coisas e ele te falasse, olha, eu estou num momento crítico e estou tentando me reestruturar, você provavelmente ficaria bem preocupado com ele. Mas quando é um banco que fala isso, aí as pessoas realmente começam a entrar em pânico. A história nem sempre se repete, mas às vezes pode acontecer. E é por isso que eu amo essa citação de Warren Buffett, que pode descrever o que está acontecendo agora. Apenas quando a maré baixa, para que a gente descubra quem está nadando pelado. O que significa que é somente quando o dinheiro desaparece é que conseguimos ver quem eram as pessoas que apostaram com dinheiro que não tinham e assumiram muitas dívidas e muita alavancagem. E se você combinar tudo isso com a notícia do fato de que o Banco da Inglaterra recentemente resgatou a economia do Reino Unido de um colapso, que a economia russa está passando por sua própria turbulência em virtude da guerra, e que o mercado imobiliário chinês está passando por outro potencial colapso, inclusive fiz um vídeo aqui falando disso, temos uma junção de coisas muito perigosas para outra potencial recessão global. Então vamos lá. Primeiro eu vou explicar para vocês o que está acontecendo agora e depois eu vou seguir com o Deutsche Bank e com o Credit Suisse. Para começar, o mercado americano de ações caiu 3 trimestres consecutivos esse ano. E a última vez que aconteceu isso foi durante a crise financeira de 2008. Mas isso por si só não prevê uma crise. Mas o BEA, Bureau de Análise Econômica, recentemente divulgou a sua última estimativa para o trimestre do PIB americano. Lembre-se, PIB é o que mede todas as riquezas produzidas num país, e esse número é divulgado a cada 3 meses. E se tiver 2 trimestres negativos consecutivos, é quando temos a recessão oficial. Então, é do conhecimento de todos que os Estados Unidos estão no que se chama de uma recessão técnica, porque o primeiro trimestre foi negativo em 1,6% e o segundo trimestre foi negativo em 0,6%. O problema é porque toda vez que o BEA divulga seus números do PIB, à medida que eles vão recolhendo mais dados, eles gostam de rever esses números 3 vezes pelo menos. E quando eles sobem, a gente descobre muitas vezes que não estávamos numa recessão. Então, recentemente, o BEA divulgou a sua terceira e última estimativa para o PIB americano do segundo trimestre. E esse número foi negativo em 0,6, ou seja, não mudou nada, mas confirmou que os Estados Unidos estão em uma recessão técnica. As pessoas culpam a inflação por isso, porque o Fed teve que aumentar as taxas de juros por causa disso. Mas é aí que fica mais interessante, porque toda vez que o Fed aumenta as taxas dos fundos federais, também podemos nos colocar em uma situação em que os bancos podem ter grandes problemas. E eu vou explicar por quê. Sempre que uma empresa obtém algum lucro, ela investirá parte desse lucro em títulos. Por quê? Lembre-se que os títulos são a maneira garantida
de obter um retorno seguro do seu dinheiro. E no mercado de hoje isso é muito importante, porque está caindo bastante. Então as empresas usarão o seu balanço, também conhecido como portfólio, que inclui esses títulos como garantia para obter um empréstimo. Do mesmo jeito que você pode pegar um empréstimo utilizando sua casa como garantia. Portanto, com esse dinheiro, as empresas assumirão um risco ao investi-lo e esse ciclo se repete indefinidamente. Mas o problema é que agora, porque o Fed está aumentando o que é chamado de taxa de fundos federais, ou seja, a Selic de lá, o valor da sua garantia, conhecido como valor de face do título, está caindo. É como se você tivesse comprado um título da Selic a 4% e hoje está a mais de 13%. Se você quiser desfazer, seu título perdeu o valor. Do mesmo jeito também as ações das empresas, que também são usadas como garantias em alguns casos. Ou seja, eles ficam expostos ao risco de imagem ou de ter suas pontuações de segurança rebaixadas, o que pode deixá-lo pedir ao governo um resgate. E se isso não acontecer, levar a um colapso, o que é ruim não só para essa empresa, mas para todos os outros a quem eles devem dinheiro. No caso dos bancos, de um banco, é praticamente todo mundo. Então, esse é o pano de fundo do problema. Agora eu vou dar a vocês o detalhe desses dois bancos. Isso é o quão grande o Deutsche Bank e o Credit Suisse são. Vou contar a história deles aqui para vocês. O Credit Suisse é um banco de investimento global que foi fundado na Suíça. E eles são considerados uma das principais empresas de serviços bancários do mundo. São tipo canivete suíço destinado ao mundo das finanças. Agora eles são assim um dos top 10 dos bancos que são considerados grandes demais para falir. E a sua base de ativos, no que se reflete ao tamanho, é aproximadamente do mesmo tamanho que o Lehman Brothers tinha em 2008, antes deles quebrarem. E eles têm uma história bem interessante. Eles foram processados pelos Estados Unidos em 2012 por vender títulos lastreados em hipotecas residenciais que eram mais arriscados do que eles classificaram ao longo dos anos. Eles estiveram envolvidos em dezenas de processos, escândalos e violações, incluindo uma manipulação do Forex em 2013, fraude fiscal e recentemente um escândalo onde eles perderam 5,5 bilhões lavando dinheiro e ajudando os oligarcas russos a esconder o seu dinheiro. Coisas simples assim, bobagem. Mas essas também são algumas das razões porque as ações do Credit Suisse caíram mais de 60% nesse ano, até o momento desse vídeo aqui, e mais de 80% em relação com a sua máxima histórica. E é por isso que agora os investidores estão comparando o que está acontecendo com o Credit Suisse com o que aconteceu com o Lehman Brothers em 2008. O Credit Suisse divulgou recentemente uma declaração que eles têm uma forte base de capital e liquidez no banco, o que é interessante porque você sabe quem disse quase a mesma coisa em 2008? Exatamente, o Lehman Brothers. Naquela época, em setembro de 2008, eles disseram: nossa posição de capital no momento é forte. Lembra do que aconteceu? Acho que sim. Mas sem dúvida, a maior evidência quando o Credit Suisse agora é o preço do CDS, Credit Default Swaps, que atingiram um nível de preço que foi visto pela última vez em 2009. Eu vou tentar explicar, é um pouquinho complicado, mas preste atenção que você vai entender. Quando você compra um CDS, é como se você fizesse um seguro contra o seu investimento. Se seu investimento for certo, você vai ganhar menos dinheiro. Mas se esse investimento chegar a zero e entrar em colapso, você vai recuperar parte do seu dinheiro, tá? E tecnicamente é porque como se você estivesse comprando um título do tesouro de terceiros, tá? E por isso que existe o risco da contraparte. Mas o ponto é que quanto mais arriscado um investimento é visto, mais caro esse prêmio se torna. Por isso que estamos vendo os preços dos CDS contra o Credit Suisse disparar em valor, porque o mercado está se protegendo contra o seu colapso. Agora, exatamente a mesma coisa está acontecendo com outro banco gigantesco, que é o Deutsche Bank. Eles são gigantescos, com uma base de ativos que é maior que o Lehman Brothers tinha em 2008. E eles também são listados como um banco que é grande demais para quebrar. Agora, o preço das ações esse ano já caiu em torno de 42% e caiu mais de 80% da sua máxima. Então você pode pensar no Deutsche Bank como uma espécie de um filho problemático do mundo das finanças que simplesmente não parece se dar bem com ninguém e não quer jogar pelas regras. E é por isso que eles têm uma história muito rica que abrange décadas de fraude, violação de proteção ao investidor, manipulação de taxas de juros, violações fiscais. Então essa é a história desses dois grandes bancos e o quão grande eles são. Agora vamos à finalização. E esse é o momento de você curtir esse vídeo e clicar no botão de se inscrever. Deixa o like no vídeo.
O Credit Suisse administra 1,5 trilhão de dólares. O Deutsche Bank administra 1,3 trilhão de dólares. Juntos eles totalizam cerca de 2,8 trilhões de dólares, o que é 4 vezes o valor do Lehman Brothers tinha em gestão em 2008. E também o Deutsche Bank tem aproximadamente 47 trilhões de dólares em derivativos. Se esse banco falir, irmão, nosso sistema financeiro acaba. E a razão para isso é o chamado efeito de contágio. Quando existe uma quebra, leva as outras junto. Já vimos isso acontecendo no espaço criptográfico. No início desse ano, quando a Three Arrows Capital quebrou e levou a Terra Luna, que levou a Celsius, que levou a Voyage, todos os outros. É um efeito dominó. A diferença é que quando o Lehman Brothers estava lá vendendo esses seguros ruins, que eles não podiam pagar de volta, é que quando eles entraram em colapso, todas as outras instituições teriam realmente entrado em colapso também, se o governo americano não tivesse intervindo, colocado dinheiro dentro. E é provavelmente por isso que vamos continuar vendo um dólar mais forte e mais volatilidade no mercado de ações. E tudo isso se alinha perfeitamente com a pesquisa que o Morgan Stanley, que viu que toda vez que o dólar atinge um pico, ele coincidia com toda a recessão econômica, toda a bolha e toda a crise. Aí eu te pergunto, o que vai acontecer? São as cenas dos próximos capítulos. Acompanhe o canal que eu vou manter vocês informados. E você me diz aqui no comentário, o que você acha que vai acontecer? Vão salvar os bancos? Alguns vão quebrar? Quem quebra primeiro, tá? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.